Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jai Gomes. Meus irmãos, eu ia entrar numa temática essa semana, mas com respeito aí aos meus inscritos e algumas perguntas que eu recebi aqui em box, eu vou fazer algumas ponderações nesse vídeo em relação ao que consiste duas temáticas. Primeiro é que em relação aos aprendizes, em relação à fala do aprendiz, a prerrogativa do aprendiz. Há uma diferenciação em relação aos rituais maçônicos praticados aqui no Brasil. Todo aquele que pratica o rito adornamita sabe que existe um testício em relação aos aprendizes que ele não tem direito à fala em loja. Ou seja, ele passa todo o seu período de aprendizado, todo o testício de aprendiz, companheiro, ele só vai ter direito à fala no rito adornamita no grau de mestre. Mas, veja bem, o que consiste a prerrogativa de uma hierarquia da loja. No seu micro, a representabilidade, a autoridade maior em uma loja simbólica é do venerável mestre. O venerável mestre, com um certo sentido, ele tem uma prerrogativa de grão-mestre. Ele pode, a qualquer momento, quebrar, digamos assim, a liturgia do que consiste o ritual. Ele tem essa prerrogativa. Então, se um venerável mestre ele achar que é conveniente dar a fala, mesmo que seja no ritual de adornamita, dar a fala a um aprendiz maçom, essa é prerrogativa do venerável mestre. É prerrogativa do venerável mestre encerrar os trabalhos pelo simples golpe de malhete e etc. Não vou entrar aqui no mérito, porque todo maçom sabe que a autoridade, digamos assim, maior em uma loja simbólica é o venerável mestre. E houve um comentário de um irmão que ele assumiu na ausência do venerável mestre. Sabemos nós que o primeiro vigilante assume a venerância. E em um determinado momento, segundo o comentário do meu irmão, ele concedeu a palavra ao aprendiz maçom, não sei se era no rito adornamita, já no rito escocês antigo e aceito, aqui que se pratica no Brasil, principalmente pelas grandes lojas estaduais, é o rito escocês antigo e aceito, compilado por Maruberg. E nesse rito, o aprendiz já tem a fala, desde o seu nascimento, digamos assim, desde a sua iniciação, ele tem direito à fala. Eu não sei o Shureider, porque eu não pratiquei o Shureider, mas o York também, o aprendiz tem direito à fala, somente no ritual adornamita que o aprendiz não tem direito à fala, mas é prerrogativa do venerável mestre conceder a palavra ao aprendiz. Isso é inquestionável. E ele foi repreendido por um mestre maçom. Quando concedeu a palavra ao aprendiz, ele foi repreendido pelo mestre que ele não poderia conceder. Infelizmente, a conduta do mestre maçom que tentou corrigir estava totalmente fora de um contexto do que consiste a prerrogativa de um venerável mestre, mesmo que seja ad hoc. A partir do momento que ele assume ali, por um momento, essa prerrogativa de venerável mestre, ele automaticamente é ortogado ao mesmo todo o direito da prerrogativa de conduzir aquela sessão. Então, meu irmão, você está de parabéns por ter concedido a palavra aos seus aprendizes. É prerrogativa sua. Infelizmente, a gente sabe que a ignorância do que consiste alguns mestres maçons sequer reconhece o que consiste a prerrogativa de um venerável mestre. Outra fala que eu gostaria de passar aqui para vocês é aquilo que a gente vem sempre falando e não se compreende nessa maçonaria brasileira. O que consiste regularidade e reconhecimento. Reconhecimento, meu povo, é como a água que não se mistura com óleo. Regularidade é uma coisa, reconhecimento é outra coisa totalmente diferente. Veja bem, leia, por favor, leia o primeiro ponto
primeiro ponto dos 8 pontos do que consiste a Grande Loja Unida da Inglaterra, quando ela apresenta os seus 8 pontos de reconhecimento. O primeiro ponto de reconhecimento diz que deve haver, no contexto geral, essas potências ou lojas maçônicas deve consistir dentro de uma regularidade de origem, a qual a Grande Loja Unida da Inglaterra apresenta, se assim você queira estar inserido nessa temática da Grande Loja Unida da Inglaterra. Você pode ter uma regularidade de origem do Oriente de França, de uma grande loja escocesa, americana e etc. Mas aqui no Brasil, a maioria das lojas das potências maçônicas consiste nesse mundo do que consiste a maçonaria inglesa. Nós aqui da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil não somos diferentes. Nós defendemos esses pontos de reconhecimento, os 12 pontos de regularidade e etc. estão inseridos dentro dessa tradição inglesa. O primeiro ponto diz assim, já eu canso de falar isso, mas parece que é complicado quando a pessoa não quer aceitar o aceitável. Regularidade de origem. É necessário que uma potência maçônica seja reconhecida por uma outra potência maçônica já existente. Mas não se observa o seguinte, dentro do primeiro ponto diz, ou uma potência maçônica pode vir ser reconhecida por 3 lojas legalmente constituídas. Ou seja, isso nos mostra e nos leva a ver, de fato, que quem concede o reconhecimento a uma potência maçônica não é uma outra potência maçônica, mas as 3 lojas legalmente constituídas, que esteja dentro dessa regularidade de origem. Ou seja, o primeiro ponto diz bem claro, ou por 3 lojas ou mais, que esteja dentro dessa regularidade de origem, concede reconhecimento à potência maçônica que ali vai existir pela junção dessas 3 lojas ou mais lojas. Então aí que consiste o reconhecimento. O reconhecimento parte do mico, são as lojas simbólicas que dão o reconhecimento à potência maçônica ali que vai existir naquele momento. Não é diferente, não foi diferente e não será diferente se todas as potências maçônicas que existem e que venham a existir, que ela parta desse princípio, que 3 lojas legalmente constituídas conceda reconhecimento à potência que venha a existir. Foi assim com as grandes lojas estaduais. Leia a sua história aqui da potência Grande Loja do estado do Ceará, leia a história da sua potência aí do seu estado, que o início das mesmas foi desta forma. A Grande Loja Unida da Inglaterra, ela concede essa universalidade. O que acontece no Brasil é que as próprias potências nacionais querem ir de encontro o que consiste a própria Grande Loja Unida da Inglaterra, querendo passar por cima, digamos assim, e não vivenciar, diferente de nós outros, como se deu a regularidade, o reconhecimento da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Logo, segundo o primeiro ponto de reconhecimento, por 3 lojas legalmente constituídas, ou seja, a Guerreiros da Luz, da Liberdade 01, a Lealdade e Tolerância 02 e a Fortaleza Nova Bragança 03, deram assim reconhecimento à Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. É simples, às vezes o simples se complica, os irmãos não conseguem aceitar o óbvio. Aí você vê aí nos canais de YouTube o cara dizer regularidade e reconhecimento. Uma potência maçônica tem que ser regular e reconhecida, mas não explica para você. Ele simplesmente faz uma afirmação e não busca na origem o que consiste essas questões de reconhecimento. Vamos entrar mais nessa matéria. Veja, uma potência, segundo o 5º ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, ela é soberana. Ela é soberana no que consiste os graus simbólicos da maçonaria. Essa potência maçônica, ela não deve dividir a sua soberania com nenhum corpo filosófico ou com nenhuma confederação e etc, etc, etc. Ela deve ser soberana sobre o aspecto administrativo em relação aos graus simbólicos. A pergunta do meu inscrito foi o seguinte: Jair, uma potência maçônica, digamos, aí do estado do Ceará,
a Grande Loja do Estado do Ceará, o que impede dela reconhecer, dela fazer um tratado de reconhecimento com a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil? Meu irmão, não há nenhum impedimento. O impedimento consiste, sabe o quê? Na arrogância, na falta de conhecimento da própria administração desta potência. O orgulho, a vaidade, porque é notório, esse tratado de reconhecimento vai vir existir? Vai, pode ter certeza. Mas eu digo agora, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, a não ser que um sereníssimo, né, bem esclarecido, um sereníssimo de fato que detenha o conhecimento do que consiste regularidade de origem, ele venha nos convidar para que esse tratado de mútuo reconhecimento, não é um tratado de reconhecimento, é um tratado de mútuo reconhecimento. Não é o que consiste a Grande Loja do Estado do Ceará vir aqui e dizer que tem o direito absoluto de não reconhecer, não. O tratado é mútuo, a recíproca é verdadeira, ou seja, é um tratado que consiste o seguinte: a Grande Loja nos reconhece e nós logo reconhecemos a Grande Loja do Estado do Ceará. Digamos, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, ela está dentro dos 8 pontos de reconhecimento, certo? Ela tem essa originalidade, ela tem essa regularidade, ela tem os 12 pontos de regularidade, ela está inserida na tradição. Digamos que a Grande Loja aqui do Estado do Ceará, ou o Grande Oriente Estadual, ou o Grande Oriente do Brasil Ceará, elas estejam faltando, digamos, não seguindo essa temática dos 8 pontos de reconhecimento e dos 12 pontos de regularidade. Digamos que ela esteja fora de um. Eu particularmente, eu vejo que todas essas potências em supra apresentada, elas estão fora de um ponto, somente um. Já aí qual? O 8º ponto, que é a obediência em relação aos landmarks. A obediência em relação aos landmarks. Por quê? Porque o 14º landmark diz que todo maçom tem direito de tomar assento em uma loja, que as oficinas maçônicas são meras formalidades, são mera representabilidade, e que o direito do maçom de tomar assento em uma loja tem que ser respeitado, Então essas potências maçônicas, né, já existentes, elas não obedecem esse ponto. Então o direito de reconhecimento, digamos assim, estar muito mais na Grande Loja Unida Maçônica do Brasil do que nessas potências maçônicas já existentes, se você assim observar e aceitar o óbvio, certo? Olha, a partir do momento que a Grande Loja do Estado do Ceará, ou o Grande Oriente do Brasil Ceará, ou o Grande Oriente do Brasil Ceará, não pode fazer tratado de reconhecimento sem autorização do Grande Oriente Federal, ou seja, do Grande Oriente potência maçônica. Um Grande Oriente estadual federado ao Grande Oriente do Brasil não tem prerrogativa de fazer tratado de reconhecimento. Somente o Grande Oriente do Brasil que tem essa prerrogativa. Isso é óbvio, né? Isso já foi falado aí até pelo um grão-mestre, que eu já falei aqui, o Marcos José da Silva, ele falou sobre isso. As potências estaduais não têm soberania sobre várias questões, principalmente essa de manter tratado de reconhecimento com potências maçônicas. Quem faz tratado de reconhecimento com as potências maçônicas é o Grande Oriente do Brasil. Já nas grandes lojas, não. Nas grandes lojas estaduais, nos grandes orientes estaduais, eles têm essa prerrogativa. Eles podem fazer tratado de reconhecimento com potência assim, que queira assim fazer. E uma das questões que a gente tem observado, nós aqui da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, é que não se obedece o 8º ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, se nós fôssemos radicais, se nós fôssemos de fato fundamentalistas, se assim vier um convite da Grande Loja do Estado do Ceará a fazer um tratado de mútuo reconhecimento conosco, a gente pode usar o 8º ponto de reconhecimento e dizer: olha, vocês estão obedecendo esse ponto aqui, o 14º ponto, o 8º ponto de reconhecimento, que consiste a obediência aos landmarks,
Ou seja, vocês obedecem de fato todos os landmarks, principalmente o 14º. Todo maçom da sua jurisdição tem direito de tomar assento em uma loja? Aí eles vão dizer, tem. Não, mas tem se eles manterem mensalidades em dia, se eles pagarem. Se eles pagarem, eles têm. Mas quando eles não pagam, eles têm? Ou você retira o direito deles, se eles não pagarem? Claro que vão dizer para nós outros, não, a gente só tem direito se pagar a mensalidade. Se ele não pagar a mensalidade e a loja não repassar para a grande loja, eles perdem o direito de tomar assento. Então a prerrogativa de nós aceitarmos um convite de tratado de reconhecimento está em nós outros. Porque nós aqui da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, nós não tiramos o direito do maçom, o direito dele tomar assento. Já falei isso aqui várias vezes nos meus vídeos. Mesmo o maçom não pagando a sua mensalidade, ele não vai perder o direito de tomar assento na loja, porque é um direito dele segundo o 14º landmark. E toda potência que não trate o maçom desta forma, para nós outros aqui, para nós outros da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, não está obedecendo na sua integridade os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, ou seja, os 8 pontos de reconhecimento. Então, se acontecesse de um Grande Oriente aqui, do GOS, né, digamos, e como eu falei, o Grande Oriente do Estado, o Grande Oriente do Brasil, Ceará, não tem prerrogativa de fazer tratado de reconhecimento, a não ser que venha a autorização, que venha no Grande Oriente do Brasil, que é a potência maçônica regular. Venha nos fazer um convite de tratado de reconhecimento quando houver o diálogo, quando houver a conversação para que esse tratado venha ter vigor, né, venha a ser realizado. Primeira coisa que nós vamos perguntar se é respeitado o direito do maçom segundo o 14º landmark. Se a diretoria, não é, o alto corpo, segundo a prerrogativa do grão-mestre, dizer para nós que o maçom da sua jurisdição só tem direito a tomar assento se eles pagarem as suas mensalidades e não desobedecendo, tirando a prerrogativa do direito do maçom, então a gente não fará tratado de reconhecimento. Não é uma questão dessa potência ter a prerrogativa de nos dar reconhecimento, não. A prerrogativa consiste em ambas as potências. Por isso que é chamado de tratado de mútuo reconhecimento. Ou seja, você me reconhece e eu reconheço você. Mas só vou reconhecer você se você estiver dentro dos padrões do que consiste toda essa regularidade de origem. Ou seja, se não tiver obedecendo a todos, mesmo de forma velada, mesmo que você queira nos convencer que vocês obedecem, que vocês dão um assento aos seus associados, mediante a sua jurisdição, mas não concede assento a outros maçons de outras potências, então para nós, dentro do que consiste os 8 pontos de reconhecimento, principalmente o 8º, a gente acredita, porque o que está lá deve ser obedecido, segundo o reconhecimento, a gente não vai fazer um tratado de reconhecimento porque você está fora do que consiste os 8 pontos de reconhecimento. Queira você aceitar, não. Mas se você estiver dentro de todo esse contexto de observância e de vivência em relação aos 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra e os 12 pontos de regularidade, não tem por que nós não fazermos um tratado de mútuo reconhecimento. Eu acho que mais claro do que isso é impossível. Então toda a potência maçônica, sendo ela soberana, ela pode sim vir buscar tratado de reconhecimento com qualquer outra potência maçônica. E esse tratado de reconhecimento não vai dar regularidade àquela potência já existente, porque ela já tem regularidade na sua origem. É isso que o maçom não consegue aceitar, como aconteceu de um diálogo de um nosso irmão com um outro irmão da potência maçônica aqui do estado do Ceará. Ele se congratulou, felicitou ao nosso irmão, né, aqui da nossa grande loja, e disse: meu irmão, infelizmente eu não posso visitá-lo porque a minha potência não reconhece a potência de vocês hoje, mas quem sabe amanhã. Não é uma questão dela nos reconhecer, é uma questão de mútuo reconhecimento. A correlata é a mesma.
Não é você que tem o direito de nos reconhecer. O reconhecimento consiste das duas vertentes, ou seja, das duas células. O reconhecimento é mútuo, porque nós temos reconhecimento, porque esse reconhecimento consistiu na origem. Na origem do quê? Das 3 lojas legalmente constituídas. Então nós somos uma potência maçônica regular, reconhecida, tradicional e aceita, não diferente da sua. Só que nós estamos dentro do que consiste todos os pontos de reconhecimento. E um dos pontos que a gente vem trabalhando e defendendo com afinco é o 14º Landmark, que todo maçom tem direito de tomar assento em uma loja. Todo maçom. Se a sua potência não nos permite, nós como maçom regulares, com regularidade de origem, tomar assento em uma loja da sua jurisdição, você está desobedecendo o 14º Landmark. Veja aí no seu cartãozinho de presença, veja aí o que está lá, 14º Landmark e o 15º Landmark. Mas a sua potência não obedece. Ela faz valer dentro do que consiste o teu micro, dentro do que consiste a tua vivência na tua jurisdição. Mas ela não dá direito a outro maçom de uma outra potência. Porque dizendo ela, faz você acreditar, por ela não manter um tratado de reconhecimento, ela tem a prerrogativa de reconhecer a outra dando regularidade. Isso é uma falácia, isso é uma mentira que deve ser desmistificada. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho de desmistificação, mostrando o que consiste de fato a maçonaria no contexto de regularidade de origem do que se trabalha a Grande Loja Unida da Inglaterra. Mais claro do que isso, é impossível. Te amo sem te conhecer.